Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Abra comigo sua Bíblia lá no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, Romanos, capítulo de número 15. Dá um glória a Deus para eu me sentir em casa, irmão. Não deixa o fogo acabar. Se você perceber que o fogo está acabando, dá um glória aí, irmão. Aleluia. Capítulo 15 do livro de Romanos. Vamos ler um trecho da palavra de Deus. Eu quero trazer uma meditação para nossas vidas nessa noite. Capítulo 15, versículo de número 22, diz assim. Se achou, diga amém. Romanos 15, 22. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido. Fala comigo, impedido. Mais uma vez. Tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Diga amém. Toma o seu assento, por favor. Que bom estar com vocês, irmãos, na presença de Deus, em casa. Tivemos aí, nem tivemos tempo de se acomodar depois da nossa conferência, que foi uma grande bênção. Já estou com saudade. Quem está com saudade? Tem uns 3, não senti muita firmeza. Quem já está com saudade aí? Vamos fazer uma semana que vem ou não? Uau! E aí, gente, já tivemos nossos compromissos, viagens, estivemos nos Estados Unidos e a Milena ministramos em 8 igrejas, em 5 ministérios diferentes, né? 9 dias lá, ministramos 8 vezes a palavra de Deus, e foi muitas portas abertas, um tempo maravilhoso, e voltamos para fazer algumas agendas e estar aqui com os irmãos, mas, de certa forma, fomos impedidos também de realizar a obra nesse final de semana em alguns lugares. E aí veio o tema da mensagem. Diga comigo, caminhos. Mais uma vez, caminhos bloqueados. O tema da mensagem dessa noite, caminhos bloqueados, se deu ao fato do que aconteceu comigo e com a minha filha nesse final de semana. Permita-me falar da nossa vida como testemunha. Não gosto de ficar falando muito daquilo que, enfim, acontece na nossa vida. Mas é porque chegamos, dos Estados Unidos, e eu já tinha compromisso em Rondônia, já desde o início do ano, já passagem comprada, uma grande conferência nos aguardando, e a Milena tinha Chapecó para ir com a Ana Júlia, ministrar num evento de jovens. Mas a minha filha acabou pegando uma apendicite aí, descobrimos em cima da hora, teve que operar, e aí eu tive que cancelar. O pessoal não gostou muito lá de Rondônia, mas tivemos que cancelar em cima da hora a nossa ida. A Julinha não pôde ir com a Milena acorda 3h30 da manhã, vai para Chapecó. Dentro do voo, o voo teve que, quando está chegando o voo, sobe de novo, arremete, mais uma vez, 3 vezes, vão para Porto Alegre, desce em Porto Alegre, abastece, volta para Chapecó, não consegue pousar, vai para Guarulhos, fica o dia inteiro. Moral da história, chegou ontem 10 horas da noite em casa. E aí fomos impedidos de realizar a obra. Nós estávamos indo fazer o quê? A obra. Eu estava indo pregar, ministrar, e a Milena estava indo pregar e ministrar. E sentimos, e engraçado é perceber que desde o primeiro momento que me mandaram a passagem de Rondônia, eu não senti muita paz, não sei por que essas coisas acontecem.
E aí eu fiquei pensativo nas coisas que Deus faz. A soberania de Deus é algo que nós não vamos entender nunca. Sua vontade, soberania de Deus, vontade de Deus, os planos de Deus sempre serão para nós um mistério. Essa é a grande realidade. Porque qual de nós aqui, alguma vez ou outra, já não se perguntou o porquê aconteceu isso? Sim ou não? Por que deixou de acontecer isso aqui? Puxa, mas por que não deu certo como eu planejei? E é um mistério a ser desvendado, e na maioria das vezes vamos passar, atenção, na maioria das vezes nós vamos passar uma vida inteira sem descobrir ou sem entender o porquê disso, o porquê daquilo, ou o porquê daquele outro. Então, pensando na possibilidade de algum momento nós temos que alterar o curso da nossa vida, a trajetória da nossa vida, é que eu quero trazer essa palavra para a nossa reflexão nessa noite: caminhos bloqueados. Porque há muitas situações, e não poucas, que nos levam a abrir mão de um sonho. Há muitas situações na vida que nos levam a abrir mão de um projeto. E por conseguinte, isso gera um desânimo no coração das pessoas, isso gera uma frustração no coração da pessoa. E daí a importância, irmãos, de nós que estamos aqui, gente, de saber lidar com essa situação, de saber lidar com esses entraves que a vida se encarrega de colocar em nosso caminho. Ora é Deus, ora é o diabo, e ora não é nenhum e nem outro. São coisas da vida que acontecem a todo tipo de gente, a todo tipo de pessoas, a quem é crente e a quem não é crente, a quem é de Deus e quem não é de Deus, a quem é da igreja e quem não é da igreja. Então nós precisamos entender, irmão, que a vida continua apesar dos bloqueios que acontecem na nossa vida. Sabe, você não precisa morrer quando um ente querido morre. Embora isso machuque, isso fere, isso entristece, isso nos chateia por demais, mas nós só morremos quando um ente querido morre. A vida não acaba quando um relacionamento acaba. Você ficou 6, 7 anos num relacionamento, o cara enrolou a moça 6, 7 anos, pensou que a moça era rocambole, ficou enrolando ela, e de repente, como diz a gurizada do Neida, ele chega e fala assim: eu preciso pensar na vida, porque eu não estou muito seguro. Caramba, velho, depois de 7 anos o cara não tem segurança ainda. Então, aí a pessoa acaba tomando um pontapé, vamos dizer assim. Isso gera uma frustração no coração da pessoa. Um relacionamento vai acabando, você investiu tanto tempo nesse relacionamento, mas a vida não acaba. E aí a pessoa fala assim: mamãe, eu vou morrer, mamãe. E entra num quarto escuro, fecha a janela, liga o som no alto. Antigamente era som, eu sou da época do som, daqueles Aiva antigo ainda, misericórdia. Hoje em dia já é só um aparelhinho e tal. E liga o som e fica lá na sua playlist, naquela playlist só na sofrência. Eu vou morrer, e sabe o que acontece? Me pergunte o que, pastor? No outro dia você acorda e descobre que não morreu, a vida segue. E já diz minha mãe, José, que para esquecer um amor velho, nada é melhor que o novo. Não é verdade ou não? Então a vida não acaba por conta de um relacionamento. Você não está perdido porque você tomou um prejuízo. Quem aqui não tomou um prejuízo na vida? Quem aqui já não perdeu? Irmãos, tem uma coisa que dá raiva, é perder dinheiro. Quem já perdeu dinheiro? Mas eu digo, não só mas perdeu dinheiro em dinheiro, perdeu 50. Meu Deus, dá vontade de se afogar num copo de Coca-Cola. E é ruim demais quando você tem um prejuízo na vida. Quando os seus sonhos não precisam morrer porque você não passou, por exemplo, num vestibular. No ano que vem tem mais, no outro ano tem mais. Você não é derrotado porque você não conseguiu um emprego, porque alguém te disse não. Por exemplo, eu escrevo no meu livro Errei, acho que é no Errei Agora, Anatomia do Fracasso, que Max Lucado, quem já ouviu falar do Max Lucado? Max Lucado, ele tinha a habilidade de fracassar. Sabe, queridos, nós precisamos ter a habilidade de fracassar às vezes. Esse cara, ele tomou mais de 15 nãos com os seus manuscritos, cada vez que ele levava numa editora, pastor Barcelos Jennifer, cada vez que ele levava lá,
a editora olhava seu manuscrito e falava: isso aqui não vai dar nada. Não. Você acha que ele desanimava? Não. Ele ia para outra, batia na porta de outra, levava um não, ia na porta de outra, até que um dia alguém resolveu dizer sim. E eu fico pensando como as outras editoras devem ter pensado quando descobriram a joia rara que eles perderam dizendo não. Eu vou falar uma coisa rasgada para muita gente entender aqui, irmão. Tem muita gente que está dizendo não para você, mas eles não sabem a joia que eles estão perdendo. Aí será para você dar uma glorificada mais forte, irmão. Eu vou repetir, vou te dar a chance. Tem muita gente que diz não para você, mas eles não sabem a joia que eles estão perdendo, irmão. Fala pro seu irmão: ô joinha de Deus. Não, estou brincando, não fala não, irmão, não fala não. Então entenda, vem comigo. Às vezes Deus não, eu aprendi isso às duras penas. Às vezes Deus não abre a porta da entrada, porque a gente pensa, como pregador, a gente tem a tendência de pregar sempre a porta da entrada. Deus vai abrir uma porta para você abrir, você entrar. A porta de Deus, Deus vai abrir a porta. Você vai entrar nesse milagre, você vai entrar nessa bênção. Mas eu preciso dizer que o mesmo Deus que é o Deus da porta aberta, o mesmo Deus que abre a porta para você entrar, é o Deus que muitas vezes abre a porta para você sair. Porque se você ficar lá, você morre. Então pense um momento, aqui eu saio um pouco da introdução e mergulho um pouco mais no corpo da mensagem. Pensa um momento. A vida nos mostra que pouca gente sabe lidar com a frustração. Fala comigo: frustração. A frustração nos dá destino, essa é a grande realidade. Nós não gostamos de ser frustrado, mas a frustração, na realidade, ela nos dá destino. Porque o que você faz quando percebe que o seu caminho é bloqueado? O que você faz quando você precisa adiar um sonho para ano que vem, para os próximos anos, para a semana que vem, ou para, enfim. O que você faz quando você está morrendo de pressa e você está atrasado e tem que desviar por um caminho mais longo? Ou esperar quando acontece um acidente na estrada, por exemplo. A gente que vive na estrada, uma vez nós estávamos vindo, acho que o Dedê estava comigo, não sei, estava, né? Nós estávamos vindo lá de Paranaguá, e nós estávamos vindo e fomos ministrar lá no pastor Rogerinho. E saímos de lá, era 11 horas da noite, pastor Celso. Chegamos aqui em Curitiba às 6 horas da manhã. Ali do litoral, 100 quilômetros. Uma carreta pegou fogo. E o pior, nós estava chovendo, não tinha para onde correr. Nós estávamos sem água, sem comida e com fome. E aí a gente fica irritado. Eu estava com o joelho recém-operado ainda. Aliás, eu ia operar o joelho ainda, eu acho, não me lembro bem. Então, gente, o que você faz quando você não consegue chegar no seu destino? O texto que nós lemos vai nos mostrar que o apóstolo Paulo tinha planos. Fala comigo: planos. E os planos dele eram planos bem definidos. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um cara ao concurso. O que era o concurso? Quando fala ao concurso, é um termo francês que remete a uma pessoa que é acima da média. Aliás, nem acima da média, é uma pessoa que está fora de série. O Paulo era um fora de série. E por ser um cara letrado, fora de série, é um cara que estudou tudo e mais um pouco que você imaginar na Bíblia. Eu acho que o cara mais inteligente da Bíblia, acho que foi o apóstolo Paulo, em termos de escrita, em termos de teologia e tudo mais. Então Paulo tinha planos muito bem definidos, tinha seus planos claros para o ministério, para o que ele estava fazendo. Ele queria visitar os irmãos em Roma. Então ele esperou essa oportunidade. Por 25 anos ele espera a oportunidade de poder ir a Roma, porque era um desejo dele, porque era um sonho dele. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Paulo não permanecia por muito tempo num lugar, né? Paulo ele não ficava parado muito tempo em um lugar onde a sua presença já não era mais necessária. Ele não se acomodava quando ele cumpria uma tarefa, mas ele já partia logo para outra. Paulo era o tipo do cara que estava sempre em busca de desafio. Ele não ficava acomodadão, não, sem colocar a mão na massa, sem fazer alguma coisa. Não, ele era o cara que ia para cima. Assim como nós precisamos na vida ter iniciativa. Agora não confunda iniciativa
com precipitação. Deus quer que você tenha iniciativa, mas não que você seja um ser precipitado. Paulo esperou 25 anos. Você acha que 25 anos é pouco tempo ou muito tempo? Muito. Quase uma meia vida, vamos dizer assim, um terço da vida. E ele esperou 25 anos para ir a Roma. E ele estava sempre em busca de desafios. E esse é um exemplo para nós, porque uma vez que ele cumpria a sua tarefa, ele partia para outra. E assim somos nós. Devemos cumprir uma tarefa, devemos partir logo para outra, porque há sempre um novo desafio a ser conquistado, gente. Há sempre algo a ser superado. Sabe, os planos de Paulo incluíam uma viagem para Roma. E para ele ir para Roma, ele tinha que passar antes pela Espanha, na geografia bíblica. E aí é o texto que nós lemos, que ele manda um recado e fala: olha, quando eu for a Roma, eu vou dar uma passadinha na Espanha para visitar vocês. Eu vou passar na Espanha para conversar com vocês. Eu vou passar na Espanha para a gente tomar um cafezinho, aquele cafezinho bem fraquinho, que é de Deus, com sonho de goiabada, coisa boa. Então os planos de Paulo estavam definidos. No entanto, você vai ver na Bíblia, estudando a Bíblia, você vai ver nas Escrituras que esse sonho de Paulo de ir também para a Espanha nunca aconteceu. Esse sonho nunca se realizou. O sonho de Paulo ir para a Espanha foi bloqueado. E em vez disso, Paulo fez o quê? Com ele não fez nada, mas fizeram com ele, na verdade. Em vez de ele ir para a Espanha, levaram ele prisioneiro para Roma, para ser julgado. Sabe, guarde o que eu vou te falar. Para lidar com esse tipo de situação, você precisa ter em mente que o Senhor é quem dirige os nossos passos. Ainda que momentaneamente o caminho pareça bloqueado. Jó 42, versículo 2 diz assim a Escritura: bem sei que tudo podes. Deus pode tudo ou não? Quem acha que Deus pode tudo? Tem uma meia dúzia. Quem acha que Deus pode tudo? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, dos teus propósitos pode ser frustrado. Meus irmãos, que maravilha é entender que Deus pode todas as coisas. Veja, por exemplo, a história de Davi no campo, pastoreando as ovelhas. Eu penso que Davi estava lá pastoreando as ovelhas, pegando a sua harpa, tocando, com a sua vida mais ou menos esquematizada. Mais ou menos ele já sabia como é que ia ser o seu futuro. Ele era o oitavo de 8 irmãos. Era a rapa do tacho, era o último filho de Jessé, o belemita. Na frente dele tinham seus irmãos, soldados por excelência, avantajados, homens de guerra, experimentados na guerra. Eu penso que Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas que eram do seu pai, pensando assim: quem sabe no final da vida uma dessas ovelhas vai ser minha, quem sabe umas 3 ovelhinhas dessa vai ser minha, quem sabe alguma coisa sobra para mim e eu já vou ter minha vida mais ou menos esquematizada, vou ficar por aqui. Mas eu quero dizer para você, irmão, que não há nada mais significativo na vida de uma pessoa quando Deus resolve marcar a vida de uma pessoa. Você tem os seus planos e isso é muito bom, mas acima dos seus planos estão os planos de Deus. Acima da tua vontade está a vontade de Deus, e ela vai permanecer. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, o sábio Salomão vai dizer assim, que muitos propósitos há no coração do homem. Muitos propósitos há no coração do homem, mas é o conselho, a vontade do Senhor que permanecerá nas nossas vidas. Aleluia. Davi estava pastoreando com a sua vida mais ou menos esquematizada, mas o futuro desse menino dá uma reviravolta. Dá uma guinada de 360 graus quando ele entra no segredo das 4 paredes da casa do seu pai. Ele não entende nada. Todo mundo de pé, a comida já está na mesa, ninguém senta na mesa, porque Samuel disse assim: não nos assentaremos para comer enquanto o ungido do Senhor não chegar. Tem uma palavra aqui para você, irmão. Tem muita gente morrendo de fome porque você não aceitou a unção que Deus. Tem muita gente morrendo de fome do teu lado, na tua família, no teu trabalho, no teu colégio, na faculdade, até na igreja, porque você ainda não aceitou
você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus. Mas a hora que você começar a entrar naquilo que Deus tem para a tua vida, no propósito de Deus para a tua vida, irmão, muita gente vai comer. Quando o propósito de Deus se manifestar na tua vida, irmão, eu vou falar uma coisa, não fica acostumadinho com esse tipo de vida que você tem, por mais boa que seja, por mais... Irmão, eu quero falar, irmão, em nome de Jesus, Deus pode virar isso de uma hora para outra, e o desejo do meu coração é que Deus, irmão, eu quero é que Deus vira tudo aí, eu quero é que Deus quebra tudo. Pastor, por que você está dizendo isso? Uai, você não acredita no que você ora, irmão? É um povo engraçado. Deus, muda a minha vida, aí Deus resolve mudar, você fala, Deus, mas... Fala para a pessoa que está ao teu lado, está na hora de você começar a decidir, irmão, se quer ficar como tal ou se quer que mude. Quem pegou? Quem pegou? Diz amém. Davi no campo pastoreando a ovelha. Deus muda a história dele. José na casa do seu pai recebe. Para pensar o José. José, o filhinho amado. A maior coxa de frango, aquela do domingo, era dele. O maior bife era dele. A melhor parte da mesa era dele, a sobremesa, o pedaço maior era dele. Sabe, tudo o melhor era dele. Ele tinha o mimo do pai, tinha o carinho do pai, tinha a pretensão, a predileção. Aliás, a predileção sempre foi um problema dos patriarcas na Bíblia. Basta você olhar de Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, o Esaú, enfim, você vai ver lá a história. A predileção sempre foi algo interessante na Bíblia. E José estava lá, mas Deus resolve mexer com a vida de José. E sabe o que acontece, irmão? Quando Deus mexeu com a vida de José, a princípio não foi muito bom. Ele ficou 4.675 dias ele ficou sofrendo, esperando por um cumprimento de um sonho que Deus engravidou ele, que Deus colocou dentro dele. O sonho não se cumpria, não virava realidade. Ele estava sofrendo, ele teve um sonho, Deus colocou um sonho dentro dele. E a Bíblia vai dizer que ele foi afastado do pai, do amor da família, vendido pelos irmãos. Esse menino sofreu todo tipo de bullying que você imaginar na vida. Esse cara sofreu. Foi acusado injustamente de assédio sexual. Gente, foi uma coisa terrível que aconteceu com José. 4.675 dias sofrendo. Mas a Bíblia vai dizer que quando o propósito de Deus se manifestou na vida de José, a glória foi tão grande que ele desfrutou 29.200 dias daquilo que Deus tinha para a vida dele. O que eu quero dizer para você, irmão? Não se preocupe, irmão, quando o favor de Deus vier na tua vida e aquilo que Ele tem preparado para você, para a tua casa, para a tua família, o propósito dele se revelar na tua vida, vai vir um tempo de aceleração tão grande, irmão. Você vai viver em um dia o que você não viveu em 10 anos, irmão. As portas que não se abriram em 15 anos, pastor Celso, em um dia Deus vai abrir. Quem está comigo diz amém, quem crê? Fala para a pessoa que está, prega para ele, fala assim: querido irmão, fique atento, que de uma hora para outra, Deus pode virar tudo na tua vida. Jonas fugindo da vontade de Deus. Eu estou na Bíblia, eu estou caminhando na Bíblia, irmão. Jonas, o profeta bipolar, Deus fala para ele: vai lá e unge, vai lá e prega para Nínive. Ele fala: eu? Você sabe o que aconteceu com Jonas? Pregou a palavra, teve que se render à vontade de Deus. Sabe, queridos, eu aprendo aqui, irmão, algo poderoso. O que nós precisamos aprender, irmão? Que nós não podemos ficar acomodados com o tipo de vida que nós temos. Eu disse, não podemos ficar acomodados, não insatisfeitos, porque insatisfação abre uma porta para o diabo. Nunca seja uma pessoa insatisfeita, nunca seja uma pessoa ingrata, mas sempre seja uma pessoa que deseja mais. Por quê? Porque Deus quer mais, Deus tem mais para a tua vida. O que passou, passou, irmão. O que ficou para trás, ficou. As vitórias, irmão, vou falar uma coisa, posso falar assim ou não? As derrotas do teu passado, as vitórias do teu futuro vão engolir as derrotas do teu passado. Vou repetir. As vitórias do teu futuro vão engolir totalmente as derrotas que ficaram para trás. Diga glória a Deus. Acredita nisso, irmão. Tenha fé. Então o que nós precisamos aprender? Saiba
Em primeiro lugar, que um caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. A vida está acima dos acidentes de percurso que existem em cada esquina que estamos sujeitos. Há pessoas que se deixam dominar pela raiva. Há pessoas que se deixam dominar pelo ódio, pela amargura quando não consegue chegar à sua Espanha. Fala para a pessoa que está ao seu lado, coloca um sorriso no rosto, irmão, senão eu vou sair do seu lado. É igual o camarada, pastor Daniel, que foi mordido ele tinha um cachorrinho, ele era muito rico, e ele foi mordido pelo seu cãozinho, até o dia que o cachorro descobriu que era cachorro e mordeu ele, passou raiva para ele. E aí ele sentou no escritório dele, brabo, começou a passar muito mal, pensou que ia morrer, começou a fazer um testamento assim. Aliás, testamento, começou a escrever. E aí entrou pela porta o seu mordomo trazendo o seu chá da tarde e falou: posso entrar? Pode. O que o senhor está fazendo aí? Eu não estou fazendo nada. O que você está fazendo aí? Você está escrevendo o que aí? Você deve estar escrevendo. O mordomo falou para ele: você deve estar escrevendo o seu testamento. Ele falou: não, que testamento, coisa nenhuma. Eu estou escrevendo o nome das pessoas para ver quem que eu vou morder primeiro para passar raiva. Não seja amargo. Sabe, há pessoas que se deixam dominar pela raiva, pelo ódio, pela amargura, pelo rancor, quando não conseguem chegar à sua Espanha. Irmão, muitas vezes, não poucas vezes, nós não vamos chegar na Espanha. Mas uma boa notícia, irmão, não tem Espanha, mas tem Roma. Você já pensou se Paulo não tivesse ido para Roma e tivesse ido para a Espanha? Talvez teríamos a carta à igreja da Espanha, a carta aos espanhóis, mas temos a carta porque ele não foi para. Sabe, queridos, veja o pedido de Paulo, Romanos 15, 30, 31, eu vou ler para você. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, verso 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Ou seja, olhe para mim, redobre sua atenção. Paulo sabia muito bem o que lhe esperava em Jerusalém. Paulo estava convicto o que estava aguardando ele lá na cidade de Jerusalém. No entanto, o apóstolo Paulo não se deixou bloquear por isso, pelas dificuldades, pelas lutas. Ele não permitiu que a fraqueza, que o desespero, nem o desânimo dominasse o seu espírito, assim como muita gente aqui está permitindo que o desânimo domine o teu espírito, fazendo você se sentir um fracassado, desesperado em meio a uma luta. Paulo, ele tinha convicção que Deus estava no controle de tudo, irmão. E você tem convicção de que Deus está no controle da sua vida? Preciso te dizer que eu preciso dizer aqui, irmão, que mesmo que você tenha perdido controle em situações da sua vida, tais como família, casamento, relacionamento, finanças, ministério, eu preciso dizer nessa noite, irmão, Deus não perdeu o controle em momento nenhum. Irmão, mesmo que você tenha perdido o controle, Deus não perdeu o controle. Ele sabe muito bem, irmão, Deus ainda está no controle da sua vida. Eu vou repetir, Deus ainda está no controle da sua vida. Pastor, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas a boa verdade é, irmão, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não tens sido atingido, tu não serás atingido. Somos a igreja do Deus vivo, e sobre essa igreja as portas do inferno não prevalecerão. A boa mão de Deus está sobre vós. 29:11 de Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais. Bata palmas e glorifica esse Jesus. Diga ao seu irmão, Deus ainda está no controle, irmão.
Deus está no controle da sua família, irmão. Deus está no controle do seu casamento. Muito embora às vezes é preciso a gente também tomar o controle. Deus não perdeu o controle, irmão, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, irmão. Por mais que às vezes apareça uma coisinha ou outra, a hora que Deus, irmão, olhe para mim, a hora que Deus achar que acabou, acabou. Ele tem todos os meus dias contados na palma das suas mãos. Ele tem todos os seus, irmão. Então nós precisamos descansar no Senhor. Você não sabe, irmão, quantos livramentos você sofreu, você foi livre, né? Quantos livramentos Deus trouxe para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Às vezes uma chateação da vida que te fez atrasar, que te fez perder, que te fez deixar de ir, como nós, por exemplo. Eu falei lá em casa, falei, gente, triste é saber que nós nunca vamos saber o porquê fomos impedidos de fazer. Sabe o que Deus faz? Vi essa cena. Sabe o que Deus faz? Ele pega todo o plano do diabo assim, amassa, quebra, arrebenta. É isso que Deus faz com toda a ferramenta, todo o plano de Satanás contra a tua casa, tua família, teus filhos, teus negócios. Sabe o que ele faz? Ele amassa tudo e joga, porque o plano dele é muito maior. Deus é muito maior. Então creia que os bloqueios em seu caminho não tem força para bloquear o curso da sua existência. E eu já vou acabar, diga graças a Deus. Poxa, então, que saudade. 3, irmão, mentira, vou demorar mais um pouco ainda. 3º, irmãos, não deixe que um caminho bloqueado. Você entende esse, irmão, deixa eu perguntar aqui, você entende esse negócio de caminho bloqueado ou não? Quem entende? Só esses 3 aqui? Quem entende? Quem já sentiu alguma vez que o seu caminho foi bloqueado? Levanta a mão. De alguma forma você entendeu, você sentiu no teu espírito, você fala, puxa vida, eu senti que algo tinha que acontecer, por isso que eu não fui. Quem já entende que aconteceu isso? Olha, tá vendo como mudou? Puxa, eu tinha que ir lá, mas acabou não acontecendo de eu ir. Aí depois você fala assim, puxa, ainda bem que eu não fui, hein? Se tivesse ido, tinha dado ruim, sim ou não? E por que você não foi? Porque Deus deu livramento. Você não sabia, Deus já sabia. Satanás preparou um plano certinho, Deus foi lá e acabou com o plano dele. Deus é maravilhoso, irmão. Quem está debaixo as pessoas têm um conceito errado. Felipe fala assim, que Deus vai pesar a mão. Irmão, Deus não precisa pesar a mão em ninguém. Ele até tem a mão pesada se for preciso, mas Ele não precisa pesar a mão em ninguém. Ele só faz isso, Ele só tira. Ai de mim e de você, se nós não estivermos. A Bíblia vai dizer que quando os hebreus estavam no deserto, rumo a Canaã, saíram do Egito, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo, a nuvem de glória, que dava direção para eles. É interessante perceber, irmão. Era eles que davam direção para a coluna e para a nuvem? Ou era a nuvem e a coluna que dava direção para eles? O que me faz entender, te faz entender que se a nuvem para, se a nuvem começa a andar, irmão, fala comigo, a direção, mais uma vez porque é didático, a direção, quem dá é Deus. A hora que Ele mandar parar, para. A hora que Ele mandar seguir, segue. A hora que Ele mandar parar, para. A hora que Ele mandar seguir, segue, irmão. Mas ai de mim e de você, se nós formos sem Ele tiver mandado, e se nós ficarmos se Ele mandou a gente ir. Enquanto o povo estava debaixo da nuvem, a nuvem na tipologia bíblica, que traça elementos do Velho Testamento com o Novo Testamento, que é um ramo da teologia. O que é a nuvem? A coluna de fogo
nada mais é do que a presença de Deus no meio do seu povo. Como a presença que nós estamos sentindo aqui hoje, há uma glória descendo nesse lugar, muito mais poderosa, forte, melhor, bonita do que essa nuvem aqui que sai aqui quando os irmãos soltam aqui na hora do louvor, que dá vontade de cantar no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Vem aquela fumaça, muito mais do que essa, irmão, nós não podemos ver, mas a glória de Deus está sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, nos guardando, nos protegendo. Então não deixe que um caminho bloqueado lance a sua vida num poço de autopiedade. Tudo de errado acontece comigo, não. Irmãos, olhe, há coisas boas acontecendo com você também. Só acontece coisa ruim comigo. Não, acontece coisas boas. A primeira delas é que você está respirando. A segunda delas é que você levantou, você abriu os seus olhos hoje. A terceira é que você sentou numa bela mesa, numa bela cadeira, e você pôde comer uma bela refeição. Irmão, a quarta delas é que você pode dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a igreja que é a Coville hoje. A quinta delas é que você está na presença de Deus. A sexta é que você está entre os irmãos. A sétima é que tem um pastor falando, Deus falando com você, o profeta falando com você, a profeta na casa. Oitavo, Deus está liberando uma bênção sobre a tua vida, irmão. Nono, tua vida nunca mais será a mesma depois dessa noite. Uau! Há coisas boas acontecendo com você, irmão. Para de ser chorão, irmão. Para de ser murmurador. Deus não te chamou para ser murmurador, Deus te chamou para ser adorador. Pastor, eu corri. Deus sabe disso. Eu me esforcei. Você não é o único a se esforçar. Eu transpirei. Você não é o único a transpirar. E no final deu tudo errado. Não é o único a dar errado com você também. Comigo também. Não poucas vezes. Aí um sentimento de injustiça também pode te levar a um sentimento de autopiedade. E a autopiedade é capaz de anular a atenção. A autopiedade é capaz de anular a fé, a esperança e o entusiasmo. Guarda isso, irmão. Evangelho é poder. Evangelho não é muro de lamentações, mas ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não viva cultivando fracassos. Não viva cultivando frustrações. Não levante um muro de lamentações em sua vida. Para de ficar levantando monumentos à sua dor. Não fica se alimentando de absinto, de amargura, de fel. Decida se levantar hoje, irmão. Eu sei que essa palavra está falando com algumas pessoas aqui. Deus está vivo, irmão. Deus está no controle de tudo. Se você não conseguiu chegar ano passado, irmão, quem sabe esse ano você chega? Tem uma mão levantada e um amém meio fraco. Se você não chegar esse ano, irmão, fica tranquilo, ano que vem você vai chegar. Se você não conseguiu até agora, quem sabe semana que vem você não consegue. Tente mais uma vez. Continua tentando. Às vezes você precisa descansar, mas não desistir. O descanso faz parte da trajetória. Até os profetas, o profeta Elias, o tisbita. O profeta Elias estava cansado. Nós podemos pensar, pastor Daniel, que no auge da batalha, o profeta Elias, quando venceu os 450 profetas de Baal, ao fio da espada, teve que matar todos. Deus autenticando, credenciando o seu ministério, era o ISO 9001 de Deus no ministério de Elias. Nós poderíamos pensar, pastor Rodrigo, que ele se sentiu o quê? Um herói. Cara, eu venci 450 profetas, Deus autenticou meu ministério, fogo do céu caiu. Uau, você viu o que Deus fez na minha pregação? Você viu o que Deus fez quando eu orei? Eu sou invencível, eu sou o He-Man. Bem antigo, não é mais hoje. Eu tenho a força. Mas a Bíblia vai dizer que esse cara
ele teve um declínio espiritual, uma crise de identidade espiritual, e a Bíblia diz que ele corre para a caverna, porque ele soube que a Janjabel, quer dizer a Jezabel, eu esqueço sempre, a bruxa do 71, queria matar ele. Então o que ele faz? Pensar numa nova batalha quando eu acabei de sair de uma é ruim, hein? Sim ou não, irmão? Pensar numa nova guerra quando eu acabei de sair de uma guerra, pensar, irmão, numa nova crise quando eu acabei de sair de uma crise é ruim, hein? O que ele fez? Corre para a caverna. Por que caverna? Porque na tipologia bíblica a caverna era em Horebe. Horebe era o monte da revelação, da manifestação, do peso, da glória, da Shekinah, da presença de Deus, onde Deus se manifestava. Onde tinha monte, Deus se manifestava. Então ele vai para a caverna, porque na cabeça de Elias, quando ele entra na caverna, ele tem uma fuga espiritual lá dentro da caverna. Assim como muita gente sai lá do mundo e vem para dentro da caverna achando que a igreja é uma caverna. Mas eu tenho uma notícia para você, irmão: até dentro da caverna Deus te encontra. Ninguém pode te esconder. Por quê, irmão? Você não tem vocação de ser o capitão caverna. Vocês são os mais antigos que vão entender. A gurizada nem sabe o que é isso. Capitão caverna, lembra? Deus achou ele lá dentro da caverna. Deus começa a fazer milagre. O cara fica com fome, Deus manda corvo, irmão. Corvo, sabe o que é corvo? Corvo come carniça, carne podre. E Deus manda ele levar. Deus é engraçado. Deus faz o que quer, quando quer, como quer, na hora que quer, irmão. Manda corvo levar comida para profeta desorientado dentro da caverna. Manda centurião construir sinagoga. Ei, irmão, esse Deus é o Deus maravilhoso, irmão. Irmão, esse Deus é Deus maravilhoso. Ele faz cada... Ei, eu vou falar, irmão. Deus faz cada milagre. Irmão, Deus continua fazendo cada milagre. É só, meu Deus do céu. Quem sabe você não vai ser um portador de um grande milagre de Deus. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim. Um bom dia mesmo e viva Cristo!